Quando falamos ou ouvimos a palavra nação, isso nos sobe e chega à nossa mente algo que poderia nos fazer patriotas, fazermos com que venhamos preservar alguma coisa. Mas nós não temos o que preservar. O que nós estamos preservando no sentido de não acusar, mas que o Brasil, na pessoa dos governantes, estão preservando, é tudo que possa destruir aquilo que conserva a palavra nação, que conserva a cidadania, que conserva direitos. Tudo isso está sendo destruído diante de todos nós. O que estamos conservando hoje é qualquer coisa que possa destruir a família. São pessoas que se sentem no direito de ser aquilo que não é, o crime que tem o direito de ser protegido, o criminoso que tem o direito de uma audiência de custódia, tem o direito de uma visita íntima, tem o direito de ser atendido da melhor forma possível, onde nós estamos vendo que aquele que é correto não pode ter esse direito, nem pode ser assistido. Onde o próprio líder de uma nação, ele não consegue ter sequer um comportamento que diferencie o cidadão do bandido, e nem de grupos que hoje estão sendo defendidos abertamente pelo chefe da nação. Então, o Brasil está caminhando mal simplesmente pelo fato de que o próprio chefe da nação, ele tem um comportamento avesso à sociedade dos iguais em relação àqueles que cometem o crime. Nem podemos comentar ou trazer nessa fala a existência do Congresso Nacional. Nem tampouco trazer comportamento de deputados e senadores, que abertamente apoia justamente aquilo que está errado. Não podemos, de forma nenhuma, falarmos aquilo que temos o direito de falar. Somos capazes, pela fala, sofrer aquilo que quem deveria estar sofrendo seria o criminoso. O Brasil alinhou-se à escória da humanidade, desde terroristas a ditadores. Do que podemos dizer, Venezuela e toda a África e pessoas da Ásia são aqueles que o governo buscou os meios para aliar-se, para dar as mãos. Aliou-se à escória, e pretende preservar a escória interna, colocando essas pessoas em seus devidos poderes, para que possa resguardar a sua própria mentira e sua imagem, que já não tem mais como ser sustentada. Algumas pessoas, alguns políticos ou alguns agentes políticos, eles se remendam com pano velhos todos os dias. São rompidos por escândalos e por seus nomes estarem envolvidos em escândalos, desvios. Essa é a imagem que o Brasil passa para o resto do mundo. Não temos mais com que nos preocupar. Aquilo que era oculto, que trazia o transtorno da vergonha, ou trazia a vergonha, ou violava a moral, já pode ser feito à luz do dia. Já se fala abertamente, já se faz as coisas de forma clara, sem que possa haver impedimento de quem quer que seja. Temos, ou por sonho, quando falamos de nação, um Congresso, uma justiça, mas a própria, sob os meios de contorno, ou dentro da mais pura ideia de ser superior, cria ideias, cria argumentos fora dos padrões humanos,
são admirados pelos seus pares. Não tem mais o que fazer em relação ao Brasil. Não é que nós venhamos ser pessimistas, é que nós permitimos que a escória pudesse chegar ao poder. Mas mesmo que a escória chegue ao poder, nós temos como nação, ou como pensamos nação, nós temos aquilo que faz com que venhamos nos aliviar achando que essas pessoas possam ser alcançadas justamente pelas pessoas que se encontram também no poder. É uma ilusão que nós temos. É uma ilusão que ela é transparente. E tentamos de todas as formas trazer essa forma para o lado material, mas não estamos conseguindo. Por que nós não estamos conseguindo? Porque nós permitimos. Foi permitido tudo isso. Foi permitido que ao levante dessa organização, lá atrás, dos anos 85, isso fosse a forma legal de democracia. A democracia em si, ela não permite que elementos ou focos de comportamentos que possam trazer esse mau futuro, que é um mau futuro, mas agora está presente, está dando seus frutos, mas graças damos porque essas pessoas não pensam, não têm raciocínio e atiram no próprio pé. Coitado das pessoas ou dos políticos que alinharam-se a essas pessoas. Mas o erro, esse desvio de comportamento, ele não é muito assim curto, não. É muito grande. Então, imaginaram que simplesmente pudessem, vamos fazer esse alinhamento com a escória do universo, com a escória do mundo, e nada vai acontecer conosco. Eles vão enviar condições, vão dar apoio, e nós vamos pôr em prática o sonho da imbecilidade de uma América Latina única, onde a política, a educação, isso possa ser uma coisa que seja resolvida entre nós. Essa é a ideia doente, uma defesa, como nós já ouvimos, uma defesa que nós é que devemos cuidar da nossa defesa, se a pessoa não tem cuidado nem do seu país, quanto mais da defesa de continentes, fazer Estado-nação, isso é algo que não está na cabeça dos imbecis que hoje se encontram na política e que tenta de todas as formas fazer experiência com as pessoas. E que não há uma prática, há uma experiência destrutiva da sociedade e tudo aquilo que possa conservar ou possa contrariar, e depois vem a prática. A eles é dado tudo, a vocês as migalhas. Mas tudo isso é certo? Tudo isso é certo até o ponto em que a escória da nossa política, que são muitos, venha novamente apostar que o povo possa não entender o que está acontecendo e possa novamente colocar a escória desses políticos novamente no poder. Eu quero acreditar que o Brasil, ele mudou a algum grau diante do comportamento em que estamos vivendo. Estamos completamente fora do grau do alinhamento, daquilo que chamamos de retidão, daquilo que chamamos moral, comportamento moral, caráter. Isso foi completamente destruído na compra de valores, ou na compra dessas pessoas com valores. O Brasil hoje, se não houver uma manifestação e identificar os canalhas, a escória que se encontra no poder, e todos nós sabemos quem são as escórias, todos nós sabemos quem são os canalhas
quem são os mentirosos, porque ele acusa aquilo que eles fazem, o que eles são, ele acusa outras pessoas. E o pior é que nós estamos vivendo um comportamento que algumas pessoas aproveitam essa oportunidade de liberdade para poder fazer aquilo que nós não queremos, mas digamos que seja bom a liberdade. A liberdade. E essa liberdade, ela fica um pouco associada com tudo que está sendo protegido e muitos dessas pessoas que têm as suas mentes ainda distorcidas em relação à sua própria realidade e à realidade do seu próximo, porque e quando ocorre isso, o Estado de Direito já foi para as cucuias. E estamos vendo um grupinho de pessoas defendendo comportamento completamente errado. Isso ainda é, por via da quantidade de pessoas, ainda é pequeno, ou pequena a quantidade. Pequeno é a sua manifestação. Mas os que se encontram no poder, é por isso que não tem força. Um grupo leva a isso à justiça e a justiça determina. Quer dizer, esse apoio desse grupo pequeno está sendo dado pela justiça. E não pelos brasileiros. E não pela maioria. Então nós não temos uma democracia. Nunca tivemos. Nunca tivemos. E nem vamos ter. Porque é preciso ter uma disposição para não aceitar a escória que se encontra hoje no Congresso, se encontra hoje na Câmara e se encontra no Senado. Então esse Congresso, nós temos escória, o pior de tudo que se possa imaginar, se encontram lá. E pasme, mas todo mundo acredita que isso é democracia. Eu não sei se as pessoas estão querendo chegar ao sofrimento total ou estão brincando do gato e o rato, onde o rato está sempre brincando com o gato, levando as tapinhas, mas ele não sabe a hora que o gato vai atacar. Uma hora dessa, isso tudo que vocês estão vendo, que já está uma parte perdida, simplesmente vai ser tomado de uma vez por toda. E não vai haver oportunidade, ou nasça outra oportunidade, a não ser essa, nessas eleições, você que vai votar, fazer a escória sair pela porta da frente e nunca mais voltar e que possa ser votado para que possa novamente retornar. Então, é da porta para fora. Esteja sempre renovando com pessoas boas, sempre com pessoas alinhadas aos meios de crescimento, aos meios que dá uma conformidade de governo que tenta proteger o seu povo e não destruir o seu povo, não assaltar o seu povo, não roubar o seu povo, não fazer com que o seu povo se sinta completamente indefeso do seu próprio ou dos seus próprios governantes. O Brasil não merece isso. O Brasil não merece esse governo. Mas, se uma parte aceita esse governo, que viva a escravidão. Também você não merece ser livre, mas pelo menos permita que outras pessoas sejam e lute por você, já que você não sabe o que é liberdade. Então permita que o brasileiro possa, esse brasileiro, lutar por você e que possa
possa fazer com que, com a sua ajuda, possam também fazer as mudanças necessárias e que não possa essa escória que se encontra no Congresso Nacional possa vir defender você, sabendo que não é a você que eles defendem, mas aquele ao qual serve como opressor da sua vida futura. O Brasil merece coisa melhor. E eu creio, é possível mudar. Mas é preciso também saber que essas pessoas não podem voltar mais a governar nem prédio, nem ser síndico, porque suas mentes são destrutivas. São doentes. E a destruição é o que os faz alegrar o mais profundo do seu ser. Um abraço a todos. Até mais.